Olá, hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo nas propostas de paz anuais do Daisaku Ikeda. Ele foi presidente da Soka Gakkai Internacional, SGI, né? Uma organização budista leiga bem focada em paz, cultura, educação. E olha, de 83 até 2022, ele usou essas propostas para dialogar com os grandes desafios do mundo. Exato. Hoje o nosso foco é a proposta de 2002, o humanismo do caminho do meio. Um texto que saiu num momento super crítico, logo depois do 11 de setembro. A ideia aqui é entender o que ele pensou sobre como sair da violência, sabe? Como construir a paz num mundo que parecia, prestes a explodir. Perfeito. E é bom lembrar que para a SGI a paz mundial começa, na verdade, com a transformação de cada pessoa. É o que eles chamam de revolução humana. As propostas de paz são tipo uma ferramenta para isso. Oferecem uma visão humanista com base na filosofia budista para debater desarmamento, direitos humanos, diálogo. Certo. Então, vamos analisar isso. A proposta de 2002 encara de frente aquele trauma do 11 de setembro, né? E o Ikeda joga a pergunta central: como é que a gente responde ao terrorismo sem cair naquela espiral de vingança sem fim? Ele mesmo admite que é complexo. Chega a citar que nem os ganhadores do Nobel da Paz concordavam sobre usar força militar ou não. Difícil, né? Pois é. E aí entra um ponto-chave da análise dele. Esse ciclo vicioso. Vingança chama vingança, né? Ele argumenta que para quebrar isso, bom, exige um esforço espiritual enorme. Aquela tal revolução humana individual que a gente falou. É quase um chamado à não violência radical, sabe? Na linha de figuras como Tolstói, Gandhi, que também foram criticados por isso na época deles. É uma transformação interna, então, para superar o impulso de revidar? Exatamente. E essa oposição dele à violência é total, né? Ele critica qualquer ação militar que possa levar à desumanização do outro. Tem aquele exemplo que ele dá dos bombardeios aéreos. A distância física vira a distância emocional, apaga a humanidade do inimigo. Sim, é forte isso. Ele diz que a guerra é uma miserável derrota do espírito humano. Pesa, né? Muito. E o diagnóstico que ele faz da raiz do terrorismo é interessante. Ele chama de uma patologia da ausência do outro. Tipo, a incapacidade de enxergar a humanidade nas vítimas, de sentir empatia. E o remédio que ele propõe é o diálogo. Diálogo. Sim, tanto o diálogo interno, a reflexão, quanto o externo, a conversa aberta, franca. E aqui tem uma ideia poderosa. Ele redefine quem é o inimigo. Os verdadeiros inimigos não seriam pessoas ou países, mas sim forças como o ódio, a pobreza estrutural, a própria desumanização. Mudar esse foco é fundamental para a estratégia de paz dele. Faz sentido. E essa visão toda nos leva direto para o conceito principal da proposta, né? O tal humanismo do caminho do meio, que vem da filosofia budista. Isso. Tentando simplificar um pouco, a ideia vem da doutrina dos 10 mundos. Pensa nisso como diferentes estados de espírito ou potenciais que todo mundo tem, a todo momento. Desde raiva, desespero, que seria o estado de inferno, até compaixão, sabedoria, o estado de Buda. E o ponto é, nenhum estado é fixo. Ah, interessante. Mesmo no pior momento, o potencial para o melhor está lá. Entende? A chave é o esforço contínuo para polir a própria vida, para manifestar ativamente esses lados positivos. E como isso se aplicaria na sociedade? Seria tipo rejeitar aquelas visões de mundo muito rígidas, preto no branco, bom ou mal? Exato. É aceitar a complexidade, a mudança. É buscar o potencial positivo mesmo onde parece não ter, em situações ou pessoas difíceis. Lembro que ele cita um filósofo Ari Masamori falando da importância da automaestria, do autocontrole, como algo essencial para construir uma nova era. Perfeito. E isso conecta com a resposta do Buda histórico Shakyamuni, quando perguntaram para ele quem deveria ser morto. Ele disse: basta matar a vontade de matar. O foco é sempre interno, sabe? Erradicar o ódio em si mesmo. Essa capacidade de lidar com as próprias contradições e ver a complexidade no outro é isso que abre espaço para achar humanidade em comum, E para o diálogo, imagino. para o diálogo. O que o Ikeda chamou de diplomacia humana.
Foi essa filosofia que o levou a visitar lugares como a União Soviética, China, Cuba, buscando pontes mesmo na Guerra Fria. Entendi. E falando em caminhos mais concretos para a paz, ele recupera uma ideia do fundador da Soka Gakkai, o Makiguchi, transformar a competição destrutiva em competição humanitária. O que seria isso na prática? Bom, a ideia é mais ou menos assim. Em vez de países competirem um contra o outro por poder, recursos, eles competiriam junto com os outros para ver quem resolve melhor os problemas comuns. Tipo uma corrida pelo bem. Isso. Quem erradica mais pobreza, quem protege melhor o ambiente, quem promove mais saúde. Uma competição para ver quem faz mais bem. E o diálogo, claro, continua central para dissolver o dogmatismo. Mas ele também propõe fortalecer as instituições internacionais. Ah, sim. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, que é chave para responsabilizar atos de desumanização. Um tratado global contra o terrorismo, reforçar a ONU e, claro, atacar as causas na raiz, né? Pobreza, direitos humanos, desarmamento, a crise ambiental, ele até menciona a Cúpula de Joanesburgo, a Carta da Terra, e promover intercâmbios, principalmente entre jovens. Então, para a gente resumir, o humanismo do caminho do meio seria uma filosofia que aposta na transformação interior e no diálogo incansável como jeito de quebrar o ciclo do ódio. É sobre reconhecer o potencial bom em todo mundo e buscar soluções que vão na raiz dos problemas, não só nos sintomas. É isso. Exatamente. E talvez, para deixar uma reflexão final, pegando carona no Makiguchi de novo, o grande salto que a gente precisa dar como civilização seja sair de uma vida meio passiva ou só independente por uma vida que seja conscientemente interativa e interdependente. Uma vida dedicada a criar valor não só para si, mas ativamente para os outros, para a sociedade. Essa talvez seja a energia que falta para impulsionar uma história humana mais criativa e, quem sabe, né, finalmente mais pacífica.